Tratar farmacologicamente as diversas doenças que acometem a boca e estruturas anexas requer o conhecimento de farmacologia e terapêutica medicamentosa aplicadas. Sobre o uso de fármacos em odontologia, analise as afirmativas abaixo e dê valores V de verdadeiro ou F para falso. Muito bem, então essa questão aqui aborda várias coisas, não é só antibiótico não. Então olha só, primeira afirmação, o uso concomitante de piroxicam, ibuprofeno e provavelmente outros anti-inflamatórios não esteroidais, com varfarina, um anticoagulante, pode potencializar o efeito anticoagulante desta e provocar hemorragia. Agora vocês entendem por que que eu discuti interação medicamentosa entre AINE e varfarina. Ou seja, essa afirmação é verdadeira. Vamos colocar aqui o Vzinho de verdadeira, com certeza, por competição na proteína plasmática, aquela explicação que a gente falou. Próxima. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem causar retenção de sódio e água, aumento da taxa de filtração glomerular e redução da pressão arterial sanguínea. Opa, isso aqui tem a ver com o quê? Com as COX. Lembra das COX? Dos rins? Tanto COX-1 quanto COX-2 a gente tem lá nos rins. Quando o AINE, quando os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam as COX dos rins, a gente tem uma redução da filtração glomerular, redução da filtração e não aumento. E essa redução da filtração glomerular pode aumentar a pressão arterial e não redução. Ou seja, essa segunda afirmação está falsa. Falsa. Bom, próxima. A complicação gastrointestinal mais importante do uso da clindamicina é a colite pseudomembranosa, caracterizada por diarreia com sangue, provocado pelo Clostridium, uma bactéria resistente à clindamicina e selecionada geralmente após tratamentos prolongados com esse antibiótico. Lembra que eu disse para vocês que a razão, o motivo, a explicação da clindamicina ter sido retirada das recomendações mais atuais da AHA é por conta exatamente disso, por ela modificar a flora bacteriana e favorecer esse processo inflamatório chamado de colite pseudomembranosa. Ou seja, está correta essa afirmação. Está correta essa afirmação. Próxima afirmação. A dipirona pode ser utilizada com segurança para pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona e para portadores de doenças metabólicas como porfiria hepática ou deficiência congênita na enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Ou seja, a dipirona pode ser utilizada com segurança para pacientes com hipersensibilidade. Não! Não pode! Porque a dipirona é uma pirazolona. Se a pessoa tem alergia à pirazolona, como é que ela vai usar a dipirona? Não pode. Aí essa questão de porfiria hepática e deficiência congênita nessa enzima é um pouquinho contraditório na literatura, tá? Então, tem alguns autores que dizem que o paracetamol seria mais seguro para quem tem porfiria hepática, mas isso é mais contraditório na literatura. Agora isso aqui não, ó. Essa hipersensibilidade não. Se o cara é alérgico a derivado de pirazolona, ele vai ser alérgico à dipirona. Então não pode ser usado com segurança. Então tá falso, tá muito falso essa aqui. Ou seja, seguindo aqui o que nós falamos, ó. Primeira afirmação verdadeira, segunda afirmação falsa, terceira afirmação verdadeira e quarta afirmação falsa, só para confirmar aqui o gabarito. A Cari, ó, então a gente vai lá, ó, uma questão, lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula,
olhar a data, 2016, né? A cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa. Até 2015 era, tá? Essa questão já é de 2016, foi na verdade em junho de 2015 que eles alteraram. Então ainda é uma questão antiga. Hoje a gente não considera mais infecto-contagiosa, mas até então, por uma prova de 2016, é bem aceitável. Então, a cárie é uma doença infecto-contagiosa de caráter crônico causada pelo processo de desmineralização da superfície dental por ácidos orgânicos provenientes da fermentação dos carboidratos da dieta pelas bactérias e pelo tempo. Então, aquele conceito anterior de cárie, tá? Não é aquele errado, ele é anterior ao novo, né? Ele já foi certo um dia. Com relação à cárie dentária, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber aqui, eu sempre falo, pega a canetinha e grife. Ele quer saber qual é a alternativa correta. Então, alternativa A. O principal micro-organismo causador da cárie, Streptococcus mutans, estando presente na cavidade bucal, é suficiente para desenvolver a doença, mesmo a gente falando em no conceito anterior da cárie, ou no conceito atual da cárie. Tanto faz, é indiferente e isso não vai mudar nada. Só ter multas na boca é suficiente para desenvolver doença? Claro que não. A gente precisa ter o mutas e dar o alimento para o mutas, né? Que é o açúcar, o carboidrato fermentável, a sacarose, né? Então, só ter multas na boca não é suficiente para ter cárie, porque todos nós temos multas na cárie. Então, essa, de qualquer forma, né, em qualquer época da vida, né, da odontologia, seria errado. Alternativa B. A doença cárie se desenvolve com uma dieta rica em carboidratos, independente da presença ou não de micro-organismo. Não, você precisa da dieta em carboidratos, sim, né? Então a doença se desenvolve ok, com uma dieta rica em carboidratos, mas é dependente da presença de micro-organismos. Você precisa ter micro-organismos, né? Porque esses micro-organismos que vão metabolizar aquele substrato. Então, essa alternativa B está errado. Alternativa C. Sabendo-se que a dieta exerce um papel central no desenvolvimento da doença cárie, estudos mostram que não há a relação causal entre consumo de carboidrato fermentável e desenvolvimento da lesão cariosa. Essa também, tá? Independente da questão, né? Tá com o conceito antigo de cárie, isso também não mudou. A dieta tem um papel central e há uma relação causal de consumo de carboidratos fermentáveis. Hoje a gente considera ainda mais importante do que era. Então, já era importante, hoje a gente considera mais importante. Então, há sim, né? Esse não aqui que está errado, há sim uma relação causal. Então, a alternativa C também é uma alternativa errada. E, é claro, a correta vai ser a D, que foi a única que sobrou. Né? Então, na cavidade oral, as superfícies dentais são recobertas por depósitos microbianos com espessura determinada de acordo com a sua localização. Os micro-organismos precisam aderir-se firmemente a uma superfície, porque senão serão levados pelo fluxo salivar e deglutidos. Dessa forma, a maioria dos micro-organismos são encontrados em áreas de estagnação, e é verdade, né? Então, a superfície dental, elas são recobertas por depósitos microbianos, né? É lógico que em área com fóssulas, fissuras, cervicais, a localização vai facilitar, né, a espessura desses micro-organismos, e eles se aderem ali, porque senão eles seriam lavados, então eles conseguem se aderir, formando áreas de estagnação, que são aquelas áreas justamente de maior risco. Então, a alternativa correta é a alternativa D. O Adão perguntou como seria o polimento no caso da questão 4. O polimento, Adão, seria considerado um polimento das superfícies dentárias, que seria a profilaxia. Quando você faz a profilaxia não é só a remoção do biofilme. Toda a profilaxia envolve o polimento da superfície dentária, porque com uma superfície lisa, polida, a adesão bacteriana é um pouco mais difícil, né? Que elas não conseguem se aderir, né? Se você não escovar, vai se aderir de novo. Mas quanto mais polida estiver a superfície dentária, menor será a adesão bacteriana. Então, esse polimento que ele fala na questão anterior seria o polimento proveniente da própria profilaxia. Tudo bem?
Questão 5. Vamos lá para a questão 5. Em cáries incipientes de esmalte, olha lá, ó, em 2016 já aparecendo a questãozinha de zonas histológicas, né? Então, em cáries incipientes de esmalte, ou seja, incipientes são as cáries restritas ao esmalte, existem 4 zonas. A zona translúcida ou translucente, desculpa o soluço, a zona escura, o corpo da lesão e a superfície, que é a zona superficial. Sobre elas, assinale a alternativa errada, aquele que é a errada. E essa questão, ela me trouxe... eu brinco que nem todas as questões são adequadas, tá? Tem algumas que a gente cria caso. Então, vamos lá. Ele quer saber qual que é a errada. Zona escura. A zona escura está adjacente à zona translúcida, ok. Rica em poros decorrentes da perda de minerais, o volume contém 2 a 4% de microporos. Então, a zona escura, ela tem 2 a 4% de microporos. É muito difícil vocês encontrarem na literatura, né, porcentagens de microporo. Eu achei essa questão bem difícil, bem mal formulada. Eu brinco que é alguém que trabalhava em laboratório com histologia da cárie que resolveu fazer essa questão, né? Porque geralmente nas provas de concurso são questões mais básicas, tá? Ou perguntando as zonas, colocando alguns nomes, dificilmente cai. É a primeira vez que eu vejo, e a VUNESP é uma banca que pergunta muito sobre essas zonas histológicas, que fala a quantidade de minerais, tá? Mas essa alternativa, ela está correta, tá? A zona escura, ela é adjacente à translúcida, ela é rica em poros decorrentes da perda de minerais, então ela perde um pouco de minerais, mas ela também tem ganho de minerais, por isso que esse volume não é tão grande. Alternativa B, zona translúcida ou translucente. Mas é uma camada mais profunda, ok, corretíssimo, e se constitui a frente ativa do processo, que é a frente de avanço das lesões, também correto, representando as primeiras modificações resultantes da cárie. Ocorrem as primeiras alterações do esmalte, que se apresenta menos estruturado e mineralizado, com espaços e microporos de 1 a 1,2% do volume de zona translúcida. Está correta, o que eu não gosto também, que eu também acho totalmente dispensável e sendo um fator de confundição essas porcentagens de poro, tá? Mas essa alternativa, ela está correta. Alternativa C, corpo da lesão. Está posicionado contiguamente, né, continuamente, à superfície, ou seja, a zona superficial, com microporos de diferentes tamanhos, que variam de 10 a 25% do seu volume, olha que desnecessário, né? Indicando que 75 a 90% do mineral está intacto, né? Então, na verdade, é uma área que você tem maior perda mineral e aparência laminar. Então, eu discordo um pouco dessa alternativa, tá? Apesar de ele estar dando como correta, porque ele tem uma perda mineral grande, não é totalmente intacto, tá? Justamente por isso que ele tem aparência laminar. Ele perde, ganha, perde, ganha. Então, não é que ele está intacto, ele está refeito, vamos dizer assim. Então, mas essa alternativa, ela está correta, apesar desse jeito de escrever que traz um pouco de confundimento justamente por esse intacto. E a última alternativa, que é a alternativa errada, que é o que ele queria, né? Então, será nossa alternativa correta, porque justamente ele queria a alternativa errada, que é a zona superficial. Então, essa região é composta por um filtro de microporos, né? Que não é um filtro de microporos, que contactam diretamente com o meio ambiente bucal, tem volume de poros menor que 5%, no limite mais avançado desse estágio, menor que 5%, no limite mais avançado desse estágio, o limite amelodentinário pode ser penetrado, né? Não porque ele fica na superfície, ele também não fica no limite amelodentinário. A superficial é mais para cima, então ela não está lá embaixo no limite amelodentinário. E nessa fase, a lesão não pode ser vista clinicamente. Quando chega nessa fase, você pode, né? Ela pode ser vista clinicamente com uma secagem. Então, a alternativa errada seria a alternativa D. Aqui nós temos, né? Observe as conjugações e classificações feitas a partir do trecho acima
e assinale a alternativa incorreta. Galera, doutores, né? Alunos da professora Top Sensa Mara Mara, a que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Na hora de fazer a leitura da questão, procurem ler o comando. O comando. Sabe por quê? Porque quando nós lemos o trecho, parece que não, né? Mas lê um trecho de um, lê o trecho do outro e assim por diante, e você começa a perceber que você está perdendo tempo. Você tem que ler, então, aquilo que é necessário. Bom, ele quer que você olhe os verbos que estão, né, aqui no trecho, e aí ele quer que você coloque se está correto, de acordo com o que vem incorreto, na verdade, entre parênteses. Então, para que eu leio isso? Cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava sequer 1/10 de sua capacidade intelectual. Parece que eu não perdi nada, que eu li muito rápido. Mas depois você vai olhar lá de novo, né? Garantiu e valorizou é pretérito perfeito, né? Garantiria e valorizaria é o futuro do presente. Garantia e valorizava é o pretérito imperfeito. Aí você vai ter que ler outros trechos. Então, qual é a dica de ouro? Então, leia o comando da questão. Geralmente, o comando ele vem sempre, né, após o sinal de aspas, porque o sinal de aspas ele mostra na questão que ele foi tirado aquele trecho de algum lugar. Algumas vezes não tem esse sinal de aspas, mas você tem que olhar sempre o que ele quer que você procure. Ir para um lugar, ir a algum lugar, sem saber o que procura, é ir, né? Vou para o meu quarto, eu preciso procurar. Mas eu nem sei o que eu procuro. Então, você vai ficar meio o quê? Perdido, zonzo. Então, o canal, a chave, a dica é você saber. Então, ele quer que você procure a incorreta. Aí, a segunda dica, pegue o seu lápis, a sua caneta e grife muito bem que você está procurando a incorreta. Aqui, logicamente, foi a professora que colocou esse amarelo, né? Mas não tinha. Você vai fazer um risco lá na sua questão, bem forte, para que mostre que você está procurando a alternativa incorreta. Muito bem. O verbo garantiu e valorizou estão no pretérito perfeito? Sim. O pretérito perfeito é aquele passado que, quando nós éramos pequenos, a professora falava, né? Aquela professora mais amada da gente, aquelas professoras, porque depois que chega no ensino fundamental, a gente começa a odiá-las, né? Mas lá no ensino fundamental, aquela mãezona da gente, né? Aquele amor de pessoa. Então, ela falava presente, passado e futuro. Só que é presente, pretérito e futuro. O pretérito nada mais é do que o passado. Ele é o passado. Só que ele é dividido em três. Três, né? Temos 3 passados. São eles: o passado perfeito, pretérito perfeito, e sabe por que ele é chamado assim? Passado perfeito? Porque ele começou e terminou. Ele começou no passado e terminou no passado. Por isso ele é chamado de perfeito. Então, por exemplo, ontem eu lavei o cabelo. Eu lavei, você já tem que entender. Professora, então por isso que seu cabelo está assim, perfeito? Porque eu terminei, eu comecei e terminei, ok? É o pretérito perfeito, uma ação que começa e termina. Não basta apenas você saber as terminações, que lógico que quando nós éramos, né, crianças, né, adolescentes, pré-adolescentes, os professores mandavam conjugar presente, aí você ia lá, conjugava
Pretérito perfeito, ia lá, pretérito imperfeito. Você sabia a terminação, mas, mais que isso, é interessante você saber o quê? É você saber por que foi usado o pretérito perfeito. Ele foi usado porque a ação começou e terminou no passado. Por isso ela é chamada de perfeita, né? Ontem eu beijei, gente, lá na sexta-feira de carnaval. Então, o beijo começou e terminou. Então, foi perfeito. Entenderam? Este é o tempo verbal pretérito perfeito. Agora vem o passado imperfeito. O próprio nome já diz, né? Pretérito imperfeito. Algo começou e não terminou. Doutores, eu lavava o cabelo. Quando eu falar assim, eu lavava o cabelo, meu Deus, vocês já têm que pensar, aconteceu alguma coisa. A água acabou, o chuveiro queimou, aconteceu algo. E a ação, ela não saiu perfeita. Imaginem, se eu eu lavava o cabelo, e aí, o que vai acontecer? Não terminei. Imagine, esse cabelo estaria assim. Então, é o passado imperfeito. Só que esse pretérito, ele não é usado assim somente para ações que começaram e não terminaram no passado. Ele é usado também para períodos de tempo que aconteceram, coisas, ações que aconteceram em determinado espaço. Por exemplo, na adolescência, eu brincava de pega-pega, esconde-esconde, né, beijo, abraço e aperto de mão. Eu brincava, eu não brinquei. Por quê? Mas a senhora começou e terminou. Só que se colocou aí um determinado tempo, aí você já sabe que você tem que colocar o pretérito imperfeito. Então, por exemplo, na faculdade, eu estudava com um grupo de amigos. Então, na faculdade, né, a gente já sabe que é um período, né, que você teve lá, quando você estava lá, período que você estudava. Ok? Muito bem. E também para quando nós tivermos duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto eu dormia, o maridão lavava a louça. Então, enquanto eu dormia, o maridão lavava a louça. Duas ações que aconteciam, né, ao mesmo tempo, eu uso o pretérito imperfeito, ok? O futuro, ele tem dois tipos, que é o futuro do presente, que é uma ação planejada. Você não sabe se vai acontecer, mas você planeja. Por exemplo, você, doutor, eu tenho certeza disso, que você está aí planejando. Você pega e fala assim, hoje, da meia-noite às 6, eu farei uma prova de língua portuguesa. Da meia-noite às 6, hein? Uma prova de língua portuguesa. Top, top. Então, eu farei. Você planejou. Se vai acontecer, não sei. Mas você planejou, ok? Agora, o futuro do pretérito já é uma ação hipotética. É uma ação que pode acontecer, mas ela está ligada a alguma coisa aqui. Por exemplo, gente, eu beberia uma Coca-Cola, eu beberia, mas eu só tenho aqui água. Para beber a Coca-Cola, eu teria de ter a Coca-Cola. Então, eu beberia, eu subiria, eu dançaria, eu faria algo. Por quê? Para eu fazer, eu dançaria aqui para vocês um samba, né? Para vocês, né, verem como que a professora samba, tipo, né, lá carioca, só que não, mas eu colocaria, eu sambaria, mas eu preciso ter o quê? O samba tocando, combinado? Então, esse é o futuro do pretérito. Bom, e nós temos o presente. O presente é aquele que nós usamos em uma ação habitual,
É uma ação que a gente usa no nosso dia a dia, uma ação cotidiana, uma ação que a gente vai usando, né, habitualmente. Ou algo que você, no momento da fala. Agora, Júnior fala. Então, agora, no momento, neste momento, ele fala, ok? Este é o presente. Mas nós temos também, nos verbos, 3 modos verbais. Os modos verbais são eles: modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ó, eu vou falar bem assim, indicativo. Ele indica alguma coisa, indica uma verdade, indica uma ação habitual, ok? Indica uma verdade, uma certeza. É o modo indicativo. O modo subjuntivo já é uma dúvida. Então, por exemplo, é uma possibilidade, é uma ação que ela é hipotética. Pode acontecer, como pode não acontecer. Então, que eu seja feliz. Não dá para saber se eu vou ser, né? É quando eu for feliz. Não dá para saber. E se eu fosse feliz, ok? Muito bem. E nós temos um modo que é chamado imperativo. Impera, impera, de imperar, de imperador. Aquele modo verbal que nós temos, vamos lembrar de um imperador. O imperador, ele dá ordens, ele faz convites, ele faz súplicas, ele faz pedidos. Esse é o modo imperativo. E detalhe, o único tempo verbal que não ele é do modo indicativo também, porém ele não é uma certeza, é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele pode ser esse: eu dançaria, eu subiria, eu dormiria, eu viajaria. Ele é do modo indicativo, porém ele é como subjuntivo. É algo hipotético. Para que ele aconteça, tem que ter alguma coisa aqui antes. Então, eu viajaria. Só que para eu viajar, eu preciso ter dinheiro. Eu dançaria. Para eu dançar, eu preciso ter o quê? A música, tá? Eu cantaria. Para eu cantar, eu teria de ter uma voz assim mais, né, uma voz assim mais, vamos dizer, é, mais bonitinha, para poder, senão vocês sairiam daí rapidinho. E aí nós vamos olhar na questão. O garantiu e o valorizou, então é realmente o pretérito perfeito, o passado perfeito. O garantia e o valorizava é o pretérito imperfeito, e o garantira e o valorizara, a professora não falou do pretérito mais que perfeito. Esse pretérito mais que perfeito são 2 ações que começaram e terminaram no passado, porém, uma anterior à outra. Então, cheguei à estação, o trem já partira. Pronto, tive de esperar 7 minutos o próximo trem, ok? Cheguei à maternidade, o bebê já nascera. Pronto, já sei, a professora ganhou o bebê lá antes de chegar na maternidade, ou no táxi, no Uber, na rua, no carro, na casa, e depois que ela foi. O pretérito mais que perfeito, embora ele não seja utilizado pelas pessoas, pelos falantes de hoje da língua portuguesa, ninguém escuta pessoas falando partir, a botar, a falar, colocar, a chegar, a subir, a descer, a dançar. Acredito que ninguém escute isso. Só que é algo que existe, principalmente nas provas de concurso público,
Por quê? Porque eles não, a gente não utiliza no nosso dia a dia, ok? A que está errada é aqui, que é cargo que lhe garantiria e valorizaria, que ele coloca como futuro do presente, e é o futuro do pretérito. Aqui, para ser um futuro do presente, teria que ser cargo que lhe garantirei, né, subsistência, e não valorizarei 1/10 de sua capacidade, para ser o futuro do presente. E ele colocou como futuro do pretérito. Como nós estamos procurando a alternativa incorreta, é a alternativa B.